gente. Vamos dando sequência aí nos vídeos do Júlio das Pretas. Eu sou a Jade, eu tô aqui com a Camila hoje. A gente faz parte do Quilombo Brasil. Em Volta Redonda, a gente forma o Quilombo Urbano, que é o hip hop militante. Já teve algumas ações bem maneiras pela cidade. Então, dentro disso, eu queria que a Camila primeiro se apresentasse pra gente e falasse como que ela se iniciou nesse mundo da escrita do hip hop. Meu nome é Camila, também construo o Quilombo Brasil e Volta Redonda o Quilombo Urbano. Nosso útero tá em pauta. Emblema é de um bebê inocente, negado o pedido pendente. E a gente, que não é inocente? A gente que aguente, que tente, se reinvente para aprender que na mente do conservador a vida que importa não é a do seu ser. E aquilo que de você é oriunda não vai ser decisão sua, vagabunda, imunda. É o que dizem os certos, os seres de luz. O que se espera de quem é tão bom que matou o seu próprio Messias, Jesus. E agora também te pregam numa cruz. Era só uma menina, agora é mais um corpo numa clínica clandestina. Mais um aborto feito na surdina. Ninguém levou com ela essa sina. A que sobreviveu convive com trauma na rotina. A que foi estuprada e a culpa era dela, que tava na esquina. A que não tem condições e clamou por ajuda divina. Aqui é só mais uma viciada em cocaína que já rala pra caralho pra sustentar sua outra menina. Aqui, aquela, tantas. Uma em cada 5, mas se eu falo que é saúde pública eu minto. Uma em cada 5, e se eu digo que também é evangélica, a católica, sinto o julgamento, já que aceitar a realidade sempre vai ser um tormento pra quem vive na ilusão de que o Brasil, pra ser melhor, tem que andar na contramão. É fácil ser a favor do aborto depois que tu já nasceu. Cala essa tua boca porque tu não tava lá quando a minha mãe só se fudeu pra criar os 7, sozinha. Sendo a minha mãe ou outra mulher, essa escolha não é minha, não é tua, não é do Estado, não é da igreja, não é da família e nem da sociedade. Chega de tanta redução da mulheridade. O Estado que te obriga a ter um filho e às vezes mata o pai que estava armado. Mas observando melhor, é só um guarda-chuva na mão. Pai morto tu cria sozinha, vira um fabricante de desajustados, segundo o Mourão. Se a preocupação fosse com o que está por vir, iam dar educação sexual para decidir. E se fosse sobre te ajudar, contraceptivos para não abortar. E se reconhecesse o seu direito de ser, aborto legal, seguro e gratuito para não morrer. Mas é sobre te controlar. Eles sabem fazer isso muito bem. E o que nós fazemos muito bem é lutar, resistir, não ser omisso, nosso dom. Nenhuma a menos. Enquanto não for assim, não vai estar bom. Eu comecei a escrever quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, que na escola teve um concurso de poesia que a escola inteira deveria participar. E eu escrevi uma poesia falando sobre... Eu lembro que na época eu acabei fugindo um pouco do modelo da poesia, porque eu não coloquei aquela poesia mamãe, você é muito linda. Eu tentei colocar uma poesia mais falando sobre a vivência da minha mãe mesmo, como uma mãe solo de 7, e eu lembro que as professoras, elas gostaram da forma que estava sendo escrito, do sentimento que estava passando, e aí depois disso teve outros concursos de poesia em escola, em bairros, em outras cidades que eu morei, e a partir desses concursos de poesia eu fui adquirindo esse gosto mesmo pela escrita, por me expressar através da poesia. E um pouco mais velha eu ouvi a primeira vez o slam, poesia marginal, e eu vi que, tipo, caraca, é isso aí que eu faço, isso parece muito com o que eu faço. Nasceu, olharam a cor e o gênero, menina, corpo pecado. Como um bebezinho tão efêmero vai ter que aprender a lidar com o machucado, feridas que vão aparecer. Ela vai saber o que é o mundo antes mesmo de crescer. Já não chega as dores do seu fenótipo que fazem com que ela sinta na pele preconceito. Raramente vai conseguir algum respeito. Mulher preta cercada de estereótipo. O único lugar tranquilo por vezes vai ser o céu. Não que aqui seja sempre refúgio, habitação, mas se o mundo por si só já é cruel, para uma mulher negra ele excede até esse padrão. Não sabem do seu potencial de chegar ao pódio, estão muito ocupadas nutrindo um alto ódio por seus traços, cabelos, corpos e história. Tudo graças a uma distorção em sua memória. Imagino que seriam se desde pequenininhas soubessem de sua ancestralidade real, filhas de reis e rainhas, e que a história do seu povo não se resume à escravidão. Eles não vão conseguir mentir de novo se for só uma interrupção. Filhas de guerreiras, mesmo trazidas sem eira nem beira, elas e eles não deram bandeira. Nós somos mais do que essa história no papel. E quem aboliu a escravidão não foi certeza o chapéu. Tudo que brancos constrói para derrubar os poucos, o povo forte, corrói e levanta para enfrentar. Vocês não pensaram nem por um momento que a escravidão só foi abolida porque estava corroída.
moída por dentro e o que restava. Para cada um conseguir menti-lo, vai ver todo um povo resistindo. O grito pode começar aonde for, mas ele ecoa forte no gueto. Poder. Com essa forma de falar, de declamar, de escrever sem se ater muito a aqueles padrões e tal. E aí eu gostei dessa forma de escrita e me apresentei pela primeira vez num slam, inclusive foi a Jade que me levou nesse slam. E foi tipo, eu falei, caraca, é muito. Inclusive foi um slam do Dia da Mulher Negra, mas foi. E aí, a partir do slam, foi muito mais tranquilo de eu perceber que eu me localizei mesmo, tive uma oportunidade de pegar e colocar o beat em cima e apresentar uma música mesmo com outra MC daqui da região. E foi basicamente isso, simplesmente um gosto pela escrita, uma poesia infantil, que posteriormente eu me identifiquei com outro tipo de poesia e música, né, a própria escrita mesmo, a composição do rap, e continuei nessa de escrever e basicamente isso. Ah, massa. Eu queria que você falasse para mim um pouco como que o hip hop se tornou uma ferramenta mesmo de luta, tá ligado? Dos tempos atuais. Cara, sempre acho que em todas as pessoas que sofrem algum tipo de opressão e de exploração tem um ódio, tem uma rebeldia que precisa estar ali, porque muitas vezes o cotidiano não dá vazão a todos esses sentimentos. E assim, é um ódio legítimo, é um ódio que tem um porquê de estar ali, tá ligado? Não é uma parada aleatória, não é aquele rebelde sem causa. São pessoas que têm um histórico de muita opressão, de muito sofrimento, e não só dessa geração, tá ligado? Uma parada que vem dos seus avós e que vem dos seus ancestrais, que vem de muito tempo e muitos anos de história, e que fazem com que hoje a gente tenha determinado comportamento. E, em especial, a população preta, ela sempre, apesar de todo o sofrimento se expressou através de arte, seja música, seja dança, ela sempre colocou em prática todo o seu sentimento, colocou dessa forma, em forma de arte. E eu acredito que o hip hop ele se torna uma ferramenta a partir daí. As pessoas pretas, elas estão sofrendo nas periferias, nas favelas, elas estão sofrendo com a opressão policial, elas estão sofrendo a opressão por classe, por raça, e apesar disso, elas escolheram uma forma de denunciar que tem sido efetiva, que o hip hop ele tem um papel muito efetivo na luta do povo preto, tem sido efetiva, tem sido a melhor forma, eu acredito que hoje tem sido uma das melhores formas que a população negra consegue se expressar através do hip hop. Eu acredito que essa é uma das formas que transformou ele em uma ferramenta de luta. Você tem um som que pode ser uma denúncia, você tem um som que pode ser apenas um grito de socorro, você tem vários tipos de pessoas que estão se expressando, estão expressando um determinado sentimento, e existem outro grupo de pessoas que vai se identificar com aquilo da forma que foi feita. Qual é o quinto elemento que tem? É o conhecimento, que é uma parada que, tipo assim, não pode ser aleatória, não é só pra você estar ali por estar. Se você tá, você tem que saber do que tu faz parte, o que você tá construindo, e o que você tá construindo é uma parada que tem que ter ali tem que ser uma parada politizada, tem que ser uma parada que você tá ligado do que você está participando. Você tem que saber quais opressões que você já reproduziu um dia na sua vida e que você não pode mais reproduzir, porque do teu lado, fazendo isso, vai ter várias pessoas que faziam parte desses grupos oprimidos. Por exemplo, ninguém nasce desconstruído, a gente não tem acesso à educação política, a gente não tem acesso à conscientização em muitos lugares hoje, nem todo mundo nasce em uma rodinha de conversa de universidade. Então, às vezes, a gente não tem acesso a certos debates, mas o hip hop, ele te educa nisso, porque como que você vai ser homofóbico se você tá ali com vários exemplos de LGBTs que estão ali construindo junto contigo? Como que você vai ser machista se tem várias mulheres ali falando da opressão que elas sofrem? Como que você vai ser racista dentro de um movimento completamente feito para e por pessoas negras? Então a parada é basicamente essa, você se educa a partir do movimento, e o movimento ainda cumpre um papel de educar, de construir bases para que você não só não reproduza mais opressões, como também reivindique o fim da sua própria. Que sempre foi hostilizada na roda de amiguinha, na rua, em casa, que às vezes brincava sozinha ou com a vizinha, que ataca. Era só ela se irritar e gritar, macaca.
Eu ainda sou aquela menina que era o que se via na esquina, que tinha que ter postura fina para lidar com a sina de ser odiada, sem ter feito nada. Eu ainda sou aquela adolescente que achava que nunca foi gente, que enfrentava uma briga com um pente ou em frente ao espelho, que ia para a escola estudar o descobrimento, querendo se cobrir primeiro, por inteiro. Não queria ser vista, ao mesmo tempo queria tanto. Quanto mais eu tenho que explicar como foi viver, para vocês saberem qual foi o fator. Foi a minha cor. Eu era proibida de existir no corpo que Deus me deu, num breu em alma, enquanto o mundo lá fora era um caos, eu falsificava a paz na alma, estrago em várias espécies, ela fala em prece, buscava val na fé. Sem escapar de igual, o nego que tá de pé, de boca, as finanças pagando em cheque, Deus até se olha feio pra pré, que nem vem dessas comigo não mete, preta bonita pra você na internet, com make, roupa, lacração, também é pretos que estão do teu lado no busão. Você acha a cor bonita na luz do sol, com foto, filtro, lente em iPhone. Acha feio pra caralho os que estão no dia a dia ganhando a dignidade no sinal da Urban Zone. Paciência por um fio, eu não fui feita pra te acatar e eu não quero elogio, eu só quero que tu aprenda a respeitar. Eu não vou economizar palavra e para de disfarçar esse pensamento elitista, porque eu não vou economizar palavra pra dizer que tu é racista, porque não é assim que tu faz me chamando de vitimista. Seja o senhor do engenho ou o senhorzinho, todos brindam a nossa morte, 60 mil taças de vinho por ano. Deve ser algum engano, esse dano é culpa do alvo que é profano, corpo frio, sangrando embaixo do pano, curiosos, filho e mulher chorando. Com o tamanho do terror mundano, pra vocês entenderem que o inferno é aqui, o céu era o senhor de uns corpos inocentes. Na vindeira no tumbeiro, afundavam corpos por inteiro. E segue-se aí, hoje, 130 anos depois, a escravidão moderna. As correntes agora é bala, 80 balas, cicatriz, furo. Eu comecei isso perguntando, então qual é o do presente que eu já vou ter que ser no futuro? Eu não tinha nem como comprar um livro, tipo, para estudar pro Enem. Eu estudei no YouTube, eu estudei em casa mesmo. E eu consegui passar no curso que eu queria, numa universidade federal. Então foi tipo, eu fiquei sem nem entender direito o que estava acontecendo. Eu só fui, eu tive que sair, eu estava morando em Queimados nessa época, eu tive que sair de lá e vir para cá, para o sul do estado. E foi basicamente isso. Eu comecei a fazer direito na universidade que tinha tá ligado? Uma nota muito alta tipo, o direito aqui era bem visto e eu nem sabia o que estava acontecendo, mas estava acontecendo. Depois a gente sabe que não é aquele mar de rosas, mas que foi muito bom e que tem sido muito bom, tem sido muito importante. Isso demonstra muito, né, de como que o rap e o hip hop, assim, cumprem esse papel de te ajudar a se fortalecer. Dentro disso, acho que a gente já vai concluindo aqui a nossa missão de hoje. Um sucesso. Qual é o seu recado final diante desse cenário aí de pandemia e... É isso, ao mesmo tempo que é um estado que tem um histórico e uma realidade de opressão, também tem um histórico e uma realidade de resistência, e a ideia é que continue tendo, seja através do movimento hip hop, ou seja através da forma como cada pessoa encontrar para se organizar. A parada é que a gente tem que continuar, a gente tem que colocar o nosso ódio, que é legítimo, de uma forma que seja construtiva para nós, reiterando isso. E eu acredito que seja isso. O 4x4 na pista e dos problemas enfrentados por essa gente, faz lista. Persista e não desiste assim. Caneta e papel é o suficiente pra mim pra te mostrar. Se suas reflexões não fossem feitas com um lindo mar à vista, talvez elas fossem um pouco mais realistas. Só fala quando tu tiver desviando ouvindo balo, que essa gente inteligente chama de local de fala. Porque senão é muito fácil dizer que tudo bem. Se quando mais um morre pro enterro tu não vem. De palavra bonita ninguém lá carece de saber quando a autoridade aparece pra arrumar tudo com um certo sucesso, tornar o sentido do ordem e progresso. Frase que a gente não conhece o autor nem a fonte, tá morto e enterrado o tal do Augusto Conte. Devem estar felizes vendo os caras se dar mal, eles é que criam um verdadeiro marginal, enche de porrada a vida toda pra doer, pra quando ele cansar de apanhar querer bater, o que disseram lá na escola, a palavra de professor, se a educação não liberta o oprimido quer ser opressor.
Agora já pode vir à toa, botar a tua coroa e pescar numa lagoa, sentado numa proa ou canoa, que o caos que foi instalado corre lado a lado com o teu orgulho de ser boa gente. O crime não caiu, olha que competente. Pode continuar aí se achando o mais fodão, que eu já tenho que ir, tá no horário do busão.